Bem-vindo ao Curiodoc. Aqui você encontra curiosidades incríveis, fatos históricos surpreendentes e as últimas novidades sobre ciência e tecnologia. Exploramos os mistérios do universo, revelamos os segredos da história e trazemos conteúdos fascinantes sobre o mundo ao nosso redor. Se você gosta de mistérios, teorias, descobertas científicas, avanços tecnológicos, fatos históricos pouco conhecidos e tudo que desafia a lógica e a imaginação, então este canal é para você. Prepare-se para aprender algo novo a cada vídeo. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma curiosidade. Novos vídeos toda semana. Há cerca de 4.000 anos, em Ur da Mesopotâmia, uma das cidades mais antigas da história, um homem nasceu com um destino que mudaria o curso da humanidade. Esse homem era Abraão. Na época, poucos séculos haviam se passado desde o grande dilúvio, e Noé, seu bisavô, já se encontrava no fim de sua vida. Embora Noé, com sua experiência e sabedoria, tenha transmitido a Abraão os ensinamentos sobre o Deus único, a verdade é que Abraão e sua família ainda adoravam os ídolos mesopotâmicos. Porém, um dia, algo extraordinário aconteceu. O Deus de Noé, aquele que Noé venerava, falou diretamente com Abraão, fazendo-lhe uma promessa surpreendente. Deixe sua terra, pois lhe darei uma nova morada. Farei de você uma grande nação. Através de sua descendência, o mundo inteiro será abençoado. Mas o que significava essa promessa? Antes de compreendê-la, é importante ver o que Abraão fez a seguir. Movido pela fé, reuniu sua família e partiu. Ele seguiu uma rota comercial até a cidade de Harã, que, possivelmente, havia sido nomeada em homenagem ao seu irmão. Seu nome, Abrão, ainda não havia mudado, mas logo ele se tornaria conhecido por um motivo especial. Abraão permaneceu em Harã até a morte de seu pai, Terá, e aos 75 anos, ele, sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló partiram em direção a um destino desconhecido. Quando chegaram à terra de Siquém, um território cananeu, onde os rituais macabros, como os sacrifícios humanos, eram comuns, a família de Abraão sentiu um alívio, pois Deus jamais exigiu algo tão sombrio. Mas essa questão, mais tarde, voltaria de uma forma inesperada. Quando atravessou Canaã, Abraão chegou a Betel, mas logo uma severa fome os obrigou a buscar refúgio no Egito. Lá, temendo pela própria vida, ele pediu a Sarai que se passasse por sua irmã, pois temia que os egípcios o matassem devido à sua beleza. Quando o faraó se interessou por Sarai, Deus interveio, enviando pragas para proteger a esposa de Abraão. Percebendo o erro, o faraó os expulsou do Egito, e eles retornaram a Canaã. Mas novos problemas surgiram, pois os rebanhos de Abraão e Ló cresceram tanto que seus pastores começaram a brigar por espaço. Para evitar conflitos, Abraão deu a Ló a liberdade de escolher para onde queria ir Ló. Então, optou pelo Vale do Jordão, uma região próspera onde ficavam as cidades de Sodoma e Gomorra. Enquanto isso, Abraão se estabeleceu em Manre, onde construiu um altar para Deus. Mas logo ele se viu obrigado a agir. 4 reis do Oriente invadiram Canaã e capturaram Ló. Sem hesitar, Abraão reuniu seus servos, treinou-os como soldados e partiu para resgatar seu sobrinho. Perseguindo os invasores até Damasco, Abraão conseguiu derrotá-los e recuperar Ló, trazendo de volta todos os bens saqueados. No retorno, ele encontrou Melquisedeque, o misterioso rei de Salém, que também era sacerdote do Deus Altíssimo. Reconhecendo sua grandeza, Abraão lhe entregou 10% de tudo o que possuía. Segundo a Bíblia, Melquisedeque representa Jesus Cristo, e alguns acreditam que ele pode ter sido uma manifestação do próprio Cristo. Foi então que Deus fez uma promessa impressionante a Abraão. Olhe para o céu. Seus descendentes serão mais numerosos que as estrelas. Além disso, Deus garantiu-lhe toda a terra entre o Egito e o rio Eufrates. Mas havia um problema. Sarai era estéril. Para resolver isso, ela sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva Agar. Dessa união nasceu Ismael, o que gerou ciúmes e conflitos. Porém, Deus reiterou sua promessa. Para selá-la, mudou seus nomes. Abrão passou a ser Abraão, o pai de multidões, e Sarai tornou-se Sara, a princesa. Em um dia especial, Deus apareceu a Abraão em Mamre,
acompanhado de 2 anjos, e anunciou que Sara teria um filho. No entanto, os anjos tinham uma missão ainda mais urgente: destruir Sodoma e Gomorra. Abraão, preocupado com o destino daquelas cidades, intercedeu, perguntando se Deus pouparia o lugar caso houvesse 10 justos. Deus concordou, mas, ao chegarem lá, não havia nem 10 justos. Os habitantes de Sodoma, ao saberem da chegada dos anjos, tentaram atacá-los. Em um ato desesperado, Ló ofereceu suas próprias filhas em troca. Mas os anjos intervieram, cegando os agressores e ordenando que Ló e sua família fugissem. Deus então destruiu as cidades com fogo e enxofre. Curiosamente, arqueólogos encontraram evidências de enxofre queimado na região, o que reforça a veracidade desse relato. Finalmente, Sara deu à luz Isaque, o filho prometido. Mas Abraão enfrentaria o maior teste de sua fé. Deus pediu que sacrificasse Isaque. Mesmo sem entender, Abraão confiou que Deus poderia ressuscitá-lo. No último momento, um anjo o impediu e providenciou um carneiro para o sacrifício. Esse evento ocorreu no Monte Moriá, o mesmo lugar onde, 2000 anos depois, Jesus Cristo se sacrificaria pela humanidade. Com o tempo, Sara faleceu, e Abraão comprou uma caverna em Macela para enterrá-la, tornando-se o primeiro a possuir oficialmente uma parte da terra prometida. Após a morte de Sara, Abraão se preocupou em garantir que Isaque se casasse com alguém de sua linhagem. Enviou seu servo mais fiel para buscar uma esposa para Isaque. Por meio de um sinal divino, Rebeca foi escolhida para ser sua esposa. Abraão viveu ainda muitos anos, casando-se com Quetura, sua segunda esposa, com quem teve outros filhos. Porém, antes de falecer, garantiu que Isaque fosse seu herdeiro principal, cumprindo a promessa de Deus. Abraão faleceu em idade avançada e foi sepultado ao lado de Sara, na caverna de Macela. Sua fé e obediência a Deus deixaram um legado que atravessa gerações. A história de Abraão é mais do que a de um homem que seguiu a Deus. É a história de um propósito maior: a vinda do Messias, Jesus Cristo, que traria salvação a toda a humanidade. Assim como Abraão foi chamado a confiar em Deus, esse chamado se estende a todos nós. Os descendentes de Abraão formaram diversas nações, e suas crenças influenciaram 3 grandes religiões: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Isaque teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó, mais tarde chamado de Israel, tornou-se o pai das 12 tribos de Israel, cumprindo a promessa de Deus. Ismael, por sua vez, é considerado o ancestral dos árabes, dando origem a um povo numeroso. Milhares de anos depois, os ensinamentos de Abraão ainda ecoam ao redor do mundo. Sua história serve como lembrete de que a fé pode nos guiar, mesmo quando não vemos o caminho à nossa frente. Como Abraão, somos chamados a confiar, mesmo nos momentos mais difíceis, sabendo que Deus tem um plano maior para nós. Hoje, as pegadas de Abraão podem ser vistas na história e cultura de diversas nações. Seu exemplo de obediência e fé continua sendo um pilar fundamental para aqueles que buscam um relacionamento mais profundo com Deus. A jornada de Abraão nos ensina que a verdadeira fé não se resume apenas a crenças, mas exige ação, confiar no invisível e seguir adiante com coragem. A história de Abraão é uma jornada de fé, obediência e promessa, e seu legado se estende até os dias de hoje, influenciando bilhões de pessoas através do judaísmo, cristianismo e islamismo. Abraão não apenas recebeu a promessa de uma grande descendência, mas também se tornou um exemplo vivo de que a verdadeira fé exige ação e confiança. Assim como ele foi chamado a caminhar sem saber exatamente para onde Deus o levaria, cada um de nós também é convidado a dar passos de fé, confiando que Deus tem um plano maior para a nossa vida. A jornada de Abraão prova que aqueles que creem e obedecem podem ver o impossível se tornar realidade. E você, está pronto para essa jornada de fé?